a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. O escritor de Hebreus vai escrever exatamente em Hebreus 4,15 o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Não importa a ordem dos fatores aqui. Se Jesus foi orar e sentiu tristeza, ou se ele estava com tristeza e foi orar. O importante é que Jesus foi orar. Era costume de Jesus orar independente das circunstâncias. Jesus se separava e orava. Sentia tristeza, orava. Sentia dores, orava. Sentia alegria, orava. Sentia talvez dúvida, orava. Jesus tinha o costume de oração. Oração é algo tão importante que muitas vezes nós negligenciamos. Nós sentimos tristeza na nossa vida, sentimos dores no coração, sentimos profundas frustrações, e às vezes nós esquecemos que nós precisamos, assim como o exemplo de Jesus, orar. Jesus, ele se retira e ele vai orar em toda e em qualquer circunstância. Uma coisa interessante é que, como o escritor de Hebreus diz, Jesus entende a sua dor. Jesus compreende a sua dor. Jesus não é um Deus distante, separado, intocável. Não é um Deus que está distante das dores humanas, mas na verdade Ele mesmo se encarnou e sentiu dor. Sofreu assim como você sofreu. E a palavra diz que as angústias foram lançadas sobre Ele. Não só na sua questão humana, quando ele encontra as irmãs de Lázaro e ele sabe da notícia e ele chora por Lázaro. Jesus sentiu dor. A dor do luto, a dor talvez de traição, de frustração, a dor do medo. A dor do medo. Deus, ele não é um Deus separado da humanidade. Mas Jesus, em sua figura carnal, encarnada, pele e osso, Jesus não é um ser abstrato. Jesus andou assim como nós, tinha questões humanas como nós, era homem, sentiu dor. E a resposta para a dor de Deus, Filho, foi oração. Oração. Jesus se separa para a oração. E na realidade Deus, ele já dá desde o começo da Bíblia ele vai falando isso, mas ele já deixa uma lição muito importante para nós. Independente das coisas, das situações, oração. Independente da dor, da frustração, do medo, da alegria, oração. Deus, ele sempre estabelece uma saída, ainda que você não veja. E essa saída é oração. Não ande sozinho. Se nem Jesus andou sozinho, quem é você, o intocável das nações, para andar? Eles liam o Nevim, que era os livros dos profetas, como a Torá, o Nevim era, na verdade, os profetas na Bíblia judaica, eram 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, e talvez eles lendo e aprendendo sobre isso, eles tinham uma figura completamente diferente de quem era o Messias. Ele vai ser exatamente como Moisés, libertador. Vamos passar o mar, vamos jogar as pragas em Roma. Talvez era essa mentalidade que eles tinham. Alguns pensavam a respeito disso, outros pensavam como Davi, guerreiro, forte, que não perdia guerras, que era temido e conhecido em todas as nações ao redor de Israel. É muito fácil nós conhecermos a palavra, sermos antigos de igreja,
como se representasse alguma coisa, e olharmos apenas para a nossa vontade. É muito fácil, queridos, nós estamos constantemente servindo, estando na igreja, e nós estabelecermos expectativas a respeito de nós mesmos, e não de Deus. Eles caminharam 3 anos com Jesus, eles viram os milagres, eles viram as palavras. É muito fácil isso acontecer. É muito fácil quando nós não damos atenção ao nosso coração. É fácil nós se perdermos. Se nós fizermos uma análise sociológica, nós cedemos muito à pressão da sociedade mesmo. Um sociólogo muito conhecido, Durkheim, escreveu sobre a sociologia, a questão da coerção, que na verdade muitas expectativas que nós temos é porque o nosso meio social, ele empurra isso. Você precisa disso. Não é à toa que a gente vê, quando lança um carro novo, todo mundo quer comprar o carro. Quando lança um iPhone novo, todo mundo quer o iPhone novo. Quando alguém está viajando, indo para um lugar e postando nas redes sociais, todo mundo quer ir nesse lugar. Nós cedemos muito às pressões sociais. Muitas vezes as nossas vontades, se nós analisarmos friamente, não são nossas vontades também. Somos influenciados pelo nosso meio, influenciados pelos nossos colegas, amigos, família. Mas mais do que isso, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele escreve em 1 João 2,15, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, ele fala, é isso que existe no mundo. São questões da carne. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós desejamos porque nós olhamos, nós cobiçamos com nossos olhos, nós cobiçamos com o nosso coração, e nós nos ensoberbecemos com a vida. Nós colocamos expectativas que não são as expectativas de Deus sobre nós, sobre os outros, sobre a igreja, sobre a família. Nós pressionamos a nós mesmos porque nós queremos realizar a nossa vontade. Queremos fazer a nossa vontade independente do que aconteça. Nós temos hoje uma geração doente. É uma geração doente. Uma geração que vive vidrada em redes sociais, olhando a vida alheia, e consumindo, e sendo modulado e moldado por tudo que as pessoas dizem, ou fazem, ou deixam de fazer. Se você está fora das redes sociais, você é um homem das cavernas. Se você não posta nada nas suas redes sociais, ou se você não tem isso, ou se você não tem aquilo, se você não tem o carro do ano, se você não fez isso, se você não viajou, se você não comprou tal coisa, nós temos uma geração doente que não se contenta com o simples, com a vontade de Deus. Nós temos uma geração doente que quer fazer o que eu quero fazer. É o que eu desejo, Deus, não o que o Senhor quer. Eu oro na igreja, mas na minha vida pessoal, eu não aceito essa vontade de Deus. Eu posto no Instagram, Deus é bom, Deus é maravilhoso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando falta, Ele não é mais seu Senhor. As pessoas, elas estão perdidas nesse ciclo vicioso de querer a sua vontade. Não importa se é influência social, não importa se são desejos da carne, porque muitas vezes até as suas vontades não são algo ruim, mas talvez não seja a vontade de Deus para agora. Vigiem, orem para que vocês não caiam, para que vocês não dêem lugar à carne, porque a carne é fraca.
seus desejos, as suas vontades, a sua alma é fraca. O seu corpo tem desejo de fazer aquilo que não quer. Então vigiem, olhem por si mesmos. Eles não haviam entendido o real motivo de vigiar. Na realidade, eles não precisavam se proteger, talvez, da multidão e dos soldados que estavam vindo. Mas não abra mão do seu tempo de oração. Não abra mão de ser vigilante, estar atento, ser cauteloso com a sua vida. Era isso que Jesus queria dizer. Muitas vezes nós vamos apanhar da vida, nós vamos vacilar, errar, mas não abra mão. Nem que seja para se arrepender e chorar e clamar diante de Deus. Não abra mão do seu tempo de oração. Não abra. Se eu pegar o uso de dados do celular de vocês e ver quanto tempo vocês usam de WhatsApp, Instagram, redes sociais, Globo Esporte, YouTube, isso servirá de testemunha contra vocês, contra nós. O pastor de Bristol, ele construiu um orfanato que até hoje, ele cuidava de mais de 10 mil órfãos. Ele disse o seguinte: o caminho de obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos orarmos, menos temos o desejo de orar. Ele cresceu e desenvolveu seu ministério na base da oração. Ele alimentou mais de 10 mil órfãos na base da oração. M. Bonds, que escreveu um livro clássico da literatura cristã, O Poder pela Oração, o pastor Edson já falou muitas vezes, era um homem de oração. Ele diz o seguinte: orar nos dá olhos para ver Deus. Orar é ver Deus. Onde está o Senhor? Orar é ver Deus. Não é ver as circunstâncias. Orar é ver o Senhor. Não ver os problemas. Orar é ver Deus. Não ver que a guarda do sumo sacerdote está vindo. Não ver que o sacrifício está chegando. Não ver as expectativas dos outros, da família, do trabalho, do mundo. A tentação não foi apenas só de cansaço, mas foi de fazer o que Deus não mandou fazer. Pedro, na verdade, ele fica perdido. Pedro perdeu a cabeça. Pedro não vigiou. Pedro não orou. Pedro caiu em tentação. Pedro não entendeu as Escrituras. Quando nós erramos, além disso, usar a espada como Pedro usou, é falta de fé e de conhecimento de Deus. É falta de conhecimento. Ele falou: você não sabe, Pedro? Você não entendeu? Ele usa 3 referências bíblicas, aqui ele usa no Gênesis 9:6, depois ele fala que as Escrituras seriam cumpridas. Depois ele fala: você não acha que Deus poderia trazer anjos? Milhares. Mas Pedro não ouviu. Ele estava disposto a lutar, ser preso ou mesmo matar, mas não estava disposto a orar e vigiar. Uma coisa interessante é que muitas vezes, queridos, nós, no desejo e no afã de defender a Cristo e a igreja, ferimos pessoas. Nós ferimos pessoas. Queridos, em nome de quem vocês estão brigando, às vezes nas redes sociais, por conta da igreja? Em nome de quem? Em nome de quem vocês e nós como igreja confrontamos pessoas que às vezes não têm nem entendimento? Em nome de quem? Nós xingamos quem quer que seja, os opositores. Em nome de quem fazemos isso? Em nome de quem usamos a espada? Em nome de quem nós usamos a espada para ferir pessoas?